Boa noite, estamos começando pela TV Canção Nova, a segunda edição do especial Um Ano de Papa Francisco. Até às 10 horas estaremos juntos aqui, refletindo momentos que marcaram o primeiro ano do pontificado do Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio. Está conosco aqui o dono desse horário, né? Porque nós meio que invadimos a praia dele. Está aqui conosco o professor Felipe Aquino, vai estar conosco aqui, ajudando a refletir o que chamou a atenção neste primeiro ano. Boa noite, professor. Boa noite, Oswaldo. Boa noite a todos. É uma alegria nós estarmos aqui nesse especial do Papa, um ano, né? É a Escola da Fé que está acontecendo. Olha, os programação dois, especial. É verdade. E os dois convidados aqui estiveram há um ano ajudando a passar a notícia da escolha do Papa Francisco. Verdade. O outro convidado que está aqui com a gente é o padre Marcial Massaneiro. Tamo aí. Padre Marcial estava na TV Globo no dia da escolha, né, padre? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite a você, boa noite para quem acompanha, o professor Felipe também. Eu fiz um serão na Globo e trabalhei na edição, embora a gente aparecesse no ar algumas horas, mas na edição foi bem interessante, foi emocionante. A impressão que eu tinha lá de dentro, aqui naqueles minutos ali da escolha do Papa, o mundo inteiro era católico, né? E depois a gente passou aqui também, um pouco depois, em torno da jornada da juventude e um pouquinho aqui na Canção Nova também participamos. O professor Felipe é pé quente. Já são 2 eleições de Papa que ele está na emissora no horário da escolha. Ao vivo. No Bento XVI, inclusive, ali havia um problema de nome, né? Benedictus lá, os primeiros colocaram Benedito, né? Algumas emissoras se equivocaram e o professor ali ajudou a pôr o nome certo. Acaba que vale os dois, né, Benedito? E aqui no Francisco também teve no início alguma dúvida, Francisco I ou só Francisco. O professor sempre põe, se quiser que saia fumaça branca, põe o professor na escala logo, que sai rapidinho, né? Eu acompanhei no horário, ficava entre a Canção Nova e a TV Globo e outras emissoras no horário, e eu vou confessar que vou colocar o padre Marcial um pouco em fria aqui, porque eu senti que na hora que o senhor deu a notícia, o senhor ficou alegre com o nome. Enquanto havia muito espanto em outras emissoras, e até quem que é mesmo Jorge Mário Bergoglio, o senhor parecia que não era, para o senhor não era alguém desconhecido. Estou errado ou não? Não. Eu não encontrei ele pessoalmente, mas eu sabia do histórico dele, porque por coincidência eu estava entre 2006, 7 e 8, e ainda um pouco em 9, eu trabalhei três anos com idas em seguida a Buenos Aires para formação de comunidades novas, experiência de carismáticos, diálogo com alguns líderes pentecostais muito próximos da igreja, gente boa, fraterna, inclusive com esse bispo Tony Palmer, para quem o Papa agora gravou aquela mensagem que andou circulando no YouTube, né, que já esteve na Canção Nova, o Tony Palmer também. Então eu ia muito a Buenos Aires, no auditório El Salvador, onde ele morou, jesuíta, e ele telefonava, olha, com a equipe, né? Estamos aí, bem-vindo, bom trabalho, tchau. E ele ia para outra atividade, mas era o território dele com a equipe dele. Então, eu sabia da personalidade, do jeito simples. Quando saiu o nome, a minha surpresa é que fosse ele. Como é que foi essa imagem? Isso aqui foi emocionante. Teve uma hora que embargou a voz. Porque, veja, a gente pode olhar agora e até achar alguma razão, né? Um Papa renuncia depois de 600 anos que não acontecia, não é isso? Aí tinha que acontecer outra coisa inédita e muito difícil, né? Um Papa não europeu depois de 1.300 anos, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. O primeiro Papa jesuíta, que é uma ordem antiga na igreja. É um ineditismo total desse momento da igreja, né? Inclusive, eu tinha assim, um santo ciúme dos meus pais e outros que diziam, eu me lembro do João 23 na rádio, na TV preto e branco, eu me lembro daquelas cenas finais do concílio. Eu tinha assim, um certo santo ciúme, assim, que coisa, eu só via nos livros, né? Mas depois de tudo que eu tenho vivido agora, a gente tem vivido melhor, eu estou bem satisfeito. Eu espero não ter muito mais surpresa não, porque renúncia de Papa, escolha latino-americano, tá bom, né? Olha, gente, eu fiz questão aqui de já começar o nosso bate-papo e você vai ser convidado a participar aqui mesmo, né?
o padre Marcial Massaneiros, os que assistem à TV Canção Nova há mais tempo, vão se recordar, inclusive, dele de alguns programas. Ele fez o que o Espírito diz às igrejas, um programa que ia ao ar que dia da semana mesmo, pastor, lembra? Era toda sexta-feira, no horário, até o horário nobre, então de 7 às 8 horas. Nós começamos a gravar em Roma, numa externa, tomadas externas, durante o jubileu, com uma equipe de lá, que era o Tesouros do Espírito. Viemos para o Brasil, aí a direção pediu para continuar, e foi ganhando meia hora, ficou em 1 hora, e fez uma história bonita. Está aí gravado para registro histórico. O padre Marcial, eu queria até agradecer aqui a produção do programa do professor Felipe Aquino, Escola da Fé, porque o padre Marcial estaria aqui participando do Escola da Fé. E até aproveitando a realização, a partir de amanhã, aqui na Canção Nova do Encontro em Cristos, que é um encontro ecumênico, de oração, de unidade, o padre vai poder explicar até melhor. E ele falar sobre esse tema tão, para mim, apaixonante, que é o ecumenismo. E agora vai falar também, não só de ecumenismo, mas também desse momento de 1 ano do pontificado do Papa Francisco. Eu queria até lembrar que, para mim, é a confirmação de uma missão, de um ministério, porque o encontro de oração que nós temos pela unidade com os irmãos evangélicos é o 7º. 7 é um ciclo. O primeiro foi abrigado pela Canção Nova e o 7º também. A data coincide com esse aniversário do pontificado do Papa Francisco e 14 de março é também o nascimento do meu fundador, Padre Deon. E nas nossas constituições de deonianos diz assim: atentos à oração de Jesus para que sejam um, o deoniano vai colocar sua vida à disposição da unidade da igreja. Acho muito bonito, sempre me marcou. Isso tudo está casando hoje, né? Está vindo junto. A gente fica com o coração aquecido. Sim. Padre Marcial, que faz parte, né, lá em Roma, no Vaticano, de uma comissão para o ecumenismo, justamente com as igrejas, digamos que pentecostais. E até há uma certa vocação da renovação carismática católica em tentar promover essa unidade com os pentecostais que têm alguma proximidade de espiritualidade, né, padre? Inclusive, a renovação carismática, ela abriga, apoia em vários lugares países diferentes esse diálogo, num nível bem de vida de carismas, de partilha de dom, de oração. Não é... Lá na Santa Sé, o diálogo nosso é até doutrinal, tem até documento, já saiu, é de teologia. Aqui no Brasil é oração mesmo. E atualmente, na comissão lá do Vaticano, acabou de entrar uma moça teóloga, uma senhora, a Mary Healy, que é do ICRIS, aquela equipe de teologia lá da renovação, que trabalha com o ponto de vista do Conselho de Leigos. Então a gente está bem afinado, estamos assim, cordas de uma guitarra de bom acorde, né? Coisa eu me toca junto. Um encontro aqui da renovação carismática no Brasil com o padre Raniero Cantalamessa, ele testemunhava, isso já há uns quase 15 anos talvez, que quando ele morou nos Estados Unidos, a renovação dos Estados Unidos promovia esse tipo de diálogo lá, né, com as igrejas de linha pentecostal. Então, fico muito feliz em poder estar conversando com esse assunto aqui com o padre Marcial. Claro que nós vamos aqui também falar sobre o que o Papa Francisco já colocou sobre ecumenismo, com o professor Felipe Aquino, lembrando aqui de alguns conteúdos, o que marcou neste primeiro ano. Mas queria convidar você de casa a participar também através das redes sociais. Foi criada uma hashtag, né, para quem está na rede social, para a gente se comunicar juntos, tá? E essa hashtag é assim, aprendi com Papa, tá? Hashtag, aquele joguinho da véia, aprendi com Papa. Você coloca lá e diz, né, o que marcou você neste primeiro ano do Papa Francisco. Mas olha, nós temos uma outra surpresa aqui, alguém para fechar aqui essa roda de bate-papo sobre esse ano de pontificado. E foi alguém que motivou, inspirou esses programas especiais, não só no dia de hoje, mas vai se estender aí pelos próximos dias. É o fundador da comunidade Canção Nova, nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Boa noite, Padre Jonas, obrigado pela presença aqui com a gente. Boa noite, Oswaldo, e é com satisfação, porque graças a Deus eu estava lá 1 ano atrás. Chovendo na Praça de São Pedro, nós fizemos a nossa entrada ao vivo
né? E logo quando terminou a nossa transmissão, já estavam acendendo-se as luzes e abrindo aquela cortina para que mostrassem, então, quem era o novo Papa. E quando mostraram que era o cardeal Jorge Mário Bergoglio, foi aquele silêncio na praça, porque quase ninguém esperava. ninguém esperava que fosse justamente a ele, muita gente não o conhecia, mas depois que ele surgiu, depois que ele abaixou-se, depois que ele pediu que orassem por ele, mudou completamente e temos já aí um ano de realizações do nosso querido Papa Francisco. Padre Jonas, nós estamos convidando aí as pessoas a testemunharem, né, o que aprenderam com o Papa Francisco. Se o senhor tivesse que escolher alguma coisa para colocar no Twitter, hashtag aprendi com o Papa, o que o senhor escolheria? A ser destemido. 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 Ele está desinstalando todo mundo, né, Padre? Medo. Ele não tem medo de nada, ele vai realizando aquilo que deve realizar, conduzido pelo Senhor, e as coisas vão acontecendo maravilhosamente. E realmente eu quero ser destemido como o Papa Francisco. Professor Felipe Aquino, Padre Marcial, se quiserem também conversar com o Monsenhor Jonas, fiquem à vontade. Padre Marcial, bem-vindo. Ótimo o senhor estar com a gente. Eu estou ouvindo a voz, eu só não sei por onde eu olho para falar com o Padre Jonas. Padre Jonas, Fica à vontade. Para o Padre Jonas do lado de lá olhar a gente bem de pertinho. Padre Jonas. Eu estou vendo vocês. Então tá bom. Obrigado aqui pela acolhida, obrigado também pela acolhida do encontro que começa amanhã à noite. Exato. No primeiro, em 2007, que foi histórico, o senhor esteve lá e contou para a gente que o Espírito Santo é espírito de comunhão e que o avivamento de carismas na igreja, que a Renovação também promoveu, não é outra coisa do que avivar um grande carisma entre os cristãos, que é o carisma da unidade. E a Canção Nova tem esse carisma também, serve a isso. E em nome dos irmãos que virão, já quero agradecer antecipadamente e obrigado pela participação aqui com a gente hoje, como eu também convidado. O senhor já é da casa, né? Sou da casa, graças a Deus, mas eu sou ao mesmo tempo alguém que é da casa e alguém que participa. É verdade. Professor Jonas, nós, também um pouco pela nossa idade, né? Nós pudemos participar um pouco do Concílio Vaticano II, acompanhar o concílio no tempo que ele aconteceu. Qual é o relacionamento que o senhor faria entre o que o concílio deixou e a atuação hoje do Papa Francisco? O Papa Francisco é um realizador muito concreto do Concílio Vaticano II. Eu vivi muito isso, professor Felipe, porque a minha teologia foi feita durante o concílio. E me ordenei em 64, o concílio ainda estava acontecendo. E a gente vê agora que tudo aquilo que está nos documentos do Concílio Vaticano II, Papa Francisco está vivenciando de maneira muito concreta. Isso é muito positivo para a Igreja e para o mundo, porque o concílio tem oferecido, né, para o mundo, né, os rumos para que o mundo realmente seja um mundo melhor. Ô, senhor, eu fiquei muito impressionado no ano 2000, quando o Papa João Paulo II escreveu a Tertio Millennium, que ele disse que era a hora da Igreja fazer um exame de consciência pelo fato de não ter aplicado devidamente o Concílio Vaticano II. E depois, nos 40 anos do Concílio Vaticano II, o Papa Bento XVI dizer que nós precisávamos voltar ao Concílio Vaticano II. O senhor acha que agora, com o Papa Francisco, isso vai acontecer? Eu espero ardentemente que isso aconteça, porque ele está indo à frente. E se nós formos atrás do Papa Francisco, a realização do Concílio Vaticano II vai ser uma realidade. Padre Jonas, eu queria agradecer a sua participação aqui conosco. Obrigado. E eu queria que o senhor terminasse a sua participação nos ajudando a responder positivamente ao Twitter que o Papa hoje disparou para o mundo todo em várias línguas, pedindo orações por ele. Sim. Então, que o senhor terminasse a sua participação
nos dando a sua bênção e também fazendo uma oração com todos nós e com todos os nossos telespectadores pelo pontificado do Papa Francisco, que está em retiro nesses dias. Exato. Senhor, eu assumo agora todos os nossos telespectadores. E no nome deles, Senhor, nós estamos aqui para agradecer por um ano de pontificado do Papa Francisco. É um presente, Senhor, para a Igreja e um presente para o mundo. Muito obrigado, Senhor, por isso. E nós pedimos que o Senhor conserve o Papa Francisco na sua saúde física, na sua saúde psicológica e especialmente na sua espiritualidade. Que ele seja cada vez mais o homem do Espírito conduzindo a Igreja. Senhor, que realmente Papa Francisco seja o pastor de que todos nós necessitamos e urgentemente. Que ele nos conduza na realização dos teus desígnios. Senhor, conserva-o na saúde e conserva-o, Senhor, rente com a tua vontade. E nós pedimos agora que o Senhor nos abençoe. Abençoe a todos nós, a cada um dos nossos telespectadores. E no teu nome nos dizemos: recebei a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Bom, Senhor, muito obrigado pela disposição de estar aqui conosco nessa noite. Foi com muito gosto. Obrigado. Monsenhor Jonas, que pediu para a gente chacoalhar a goiabeira no dia de hoje. Foi a expressão que o Monsenhor usou para que a gente realmente fizesse acontecer essa memória no dia de hoje, de um ano de pontificado do Papa Francisco. Vamos lembrar aí alguns momentos, né? A gente olhando, revendo algumas matérias. Hoje nós vamos ter aqui algumas participações, inclusive uma entrevista, com uma parte da entrevista com o presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno Assis. A íntegra dessa entrevista sobre esse primeiro ano de pontificado do Papa Francisco nós vamos exibir no Repórter Canção Nova, domingo às 5 horas da tarde, logo após a concretização, o término do Em Cristos, né? Mas nós já vamos mostrar aqui pelo menos uma edição resumida, não um pedacinho, é claro, dessa entrevista. E também outros momentos. Eu não sei se a gente pode começar agora lembrando esse início desse pontificado, uma matéria que nos remete, né, ao início do pontificado do Papa Francisco. O pontífice chegou num jipe descoberto, fez um giro demorado em meio aos fiéis, de um lado ao outro da praça. De repente ele pede para o motorista parar, e mais um gesto para a coleção do Papa Francisco. Ele desceu para cumprimentar um homem com deficiência e outras pessoas que estavam próximas. O Papa Móvel volta para o interior do Vaticano e Francisco já está em oração diante do túmulo de São Pedro. Ao lado dos patriarcas da Igreja do Oriente, recebe o palio, uma estola de lã, símbolo do bom pastor, e também o anel do pescador. Com todos os cardeais concelebrantes, sai em procissão, da Basílica até o Sagrado, para iniciar a Santa Missa. O palio vem imposto sobre seus ombros e o anel colocado no dedo. A seguir, 6 cardeais, representando toda a Igreja, fazem o voto de obediência ao Papa. Durante a homilia, Papa Francisco traça as linhas fundantes de seu pontificado, partindo de um forte chamado ao coração, o pensamento dirigido aos mais fracos e um apelo a quem ocupa papéis de responsabilidade em âmbito econômico, político ou social. Gostaria de pedir, por favor, a todos aqueles que ocupam papéis de responsabilidade em âmbito econômico, político e social, a todos os homens e a mulheres de boa vontade, sejamos cuidadores da criação, do desígnio de Deus escrito na natureza, cuidadores uns dos outros, do ambiente. Não deixemos que sinais de destruição e de morte acompanhem o caminho deste nosso mundo. Recordando a festa de São José, protetor de Maria e Jesus, pediu:
Não devemos ter medo da bondade e nem da ternura. Precisamos cuidar das pessoas, cuidar de cada pessoa com amor, especialmente das crianças, dos velhos, daqueles que são mais fracos e daqueles que frequentemente vivem na periferia do nosso coração. Não esqueçamos nunca que o verdadeiro poder é o serviço e que o Papa, por exercer o poder, deve entrar sempre mais naquele serviço cujo vértice luminoso está na cruz. Deve olhar para o serviço humilde, concreto e rico de fé de São José e, como ele, abrir os braços para cuidar de todo o povo de Deus. Em um mês, a Igreja escreveu uma página imprevisível em sua história. Escolheu o primeiro Papa sul-americano, o primeiro Papa jesuíta, o primeiro Papa a se chamar Francisco. E se o nome pode sugerir uma reforma, uma renovação, ela parece já estar acontecendo. Uma renovação interior a partir da pessoa do Papa. Com Francisco não resta dúvida, venceu a estratégia da divina providência e o conclave escolheu um homem para tempos novos na vida da Igreja. Aí, matando a saudade da matéria do Ronaldo Silva, nosso querido companheiro lá em Brasília. Abraço, Ronaldo. E matéria que foi feita no dia de São José. Já estamos quase chegando no dia de São José de novo, que foi quando começou o pontificado, né, com a missa de abertura do pontificado do Papa Francisco. Nós vamos já ter que ir para o nosso primeiro intervalo, mas eu queria deixar com os nossos convidados aí uma questão. Muito se diz que, por enquanto, não teve assim, nenhuma mudança, e nem que se espere uma mudança doutrinária, de conteúdo, mas mais de postura. Mas nós temos aí o reforço de alguns temas, né? Um deles aí foi abordado aí já, a questão do acolhimento aos que sofrem, essa ternura com as pessoas que mais precisam, né? Inclusive, eu tenho aqui, sobre esse mesmo tema, quando ele teve uma reunião com a Caritas recentemente, algumas frases que me marcaram, né? Para Papa Francisco dizendo assim: a Igreja entrou nos desvios quando se esqueceu do carinho e da ternura. Esta característica de ternura é, para mim, o núcleo ao qual a espiritualidade da Caritas, né, o encontro era com eles, deve se referir. Resgatar a ternura da Igreja, trazer para a Igreja esse sentimento de ternura, que é mais do que um sentimento, é um valor que a Igreja-mãe não pode perder. Joga-se no lixo o que não serve, como as crianças, os idosos, os marginalizados, praticando uma eutanásia escondida. São palavras que o Papa Francisco disse num encontro com a Caritas não há muito tempo. Não teve, assim, nenhuma mudança doutrinária, é isso até agora, e nem se espera isso, estou certo? Mas há uma mudança de postura, de comportamento, e uma delas é essa questão da Igreja que ele deseja pobre para os pobres, que sai para a periferia e que vai ao encontro dos mais necessitados. Bom, eu acredito que a gente... Eu vou dizer de modo bem simples o que eu tenho percebido quando as pessoas usam essas expressões de mudança, ou de doutrina ou reforma. Em primeiro lugar, quando a gente fala que não há mudança na doutrina, é porque muita gente pensa a doutrina como apenas fórmulas ou conceitos. Mas caridade para com o próximo também é doutrina. Né? Fazer o bem a quem necessita também está na doutrina. Ter uma liturgia focada na experiência no encontro com Jesus também está na doutrina. Então, nesse sentido, há uma conversão que não é uma mudança das fórmulas, mas é uma maior fidelidade àquilo que no conjunto da doutrina é essencial, né? Então, por exemplo, no caso da liturgia, puxa vida, o missal é importante, todas as vestes são importantes, porque isso faz parte de uma dignidade e de uma pedagogia para celebrar bem o mistério pascal. Mas no coração da Santa Missa está a comunhão com Jesus Eucarístico, que deu a vida por nós e nos leva a dar a vida pelo próximo. Logo, isso é também doutrina. Se isso está no centro, a gente pode ter paramentos mais simples, cuidar da palavra. Então, nesse sentido, o Papa não precisa fazer mudanças doutrinais pesadas, mas levar a gente a enxergar quais os elementos da doutrina que, segundo o Evangelho, são os mais essenciais. E, nesse sentido, ele fez um foco, uma mudança de foco.
nós estávamos muito já habituados com o Papa Bento, né, a trabalhar os grandes temas e as grandes argumentações, e o Papa Bento é como aquele Papa douto, iluminado de discernimento doutrinal, que deu para nós as grandes cartilhas e manuais. Aí vem um Papa que pega isso e dá aula, que fala com o aluno, dessa impressão. A gente é professor, eu também sou, né? Tem aqueles autores que escrevem os livros, está tudo ali, e tem um que chega e diz, vou traduzir isso num jeito de ensinar. Mas os dois se completam. E o Espírito Santo faz isso na igreja, completa o carisma em vista da comunhão. Então, o foco é que nós estamos agora com o Papa, que me parece que não fale tanto sobre isso, sobre aquilo, mas ele fala mais com. Então, na primeira homilia, na tomada de posse do ministério petrino dele em Roma, por exemplo, ele não fez um grande discurso sobre ecologia, meio ambiente, sobre os pobres, mas ele falou com as pessoas. Cuidem, olhem. Então, isso é muito interessante. Na jornada, ele não fez uma jornada falando sobre a juventude, ele fez uma jornada falando com a juventude. Então, ao falar com, ele lembra que a relação com o próximo é o primeiro ponto da doutrina. Amem-se como eu vos amei. E aí ele cria um canal de relacionamento, de comunhão, de proximidade com as pessoas, e por esse canal a gente pode passar tudo que a gente tem de doutrina com mais calor, com mais proximidade. E aí, uma coisa que eu aprendi com esse Papa, eu já estava aprendendo com a igreja no seu conjunto, mas mais ainda agora, é que a gente, na igreja, tem conteúdos bons e até bastante, mas a gente deve cuidar mais das relações. Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu acho que está no documento de Aparecida, né? Em geral, cuidar mais das relações. E não quer dizer que vá se sacrificar a doutrina por causa De jeito nenhum. É aquilo que Santo Agostinho dizia, que eu tenho assim como uma referência pastoral, né? Não impõe a verdade sem caridade, né? Isso. Mas não sacrifica a verdade em nome da caridade. Exatamente. Também. Quer dizer, então, eu acho que é possível valorizar o relacionamento sem destruir a doutrina. Exatamente. O que eu estou achando muito interessante nesse Papa, padre, e que eu acho que muita gente não está entendendo, e aí é que eu acho que está surgindo uma certa reação contra ele, que a gente já notou aí na internet, notou em alguns lugares, pessoal mais conservador, não digo nem tradicionalista, pessoal mais conservador, que até com boa fé, eu acho que não está entendendo. Quer dizer, o Papa não está fazendo nenhuma mudança doutrinária, ele está fazendo uma mudança pastoral. Ele está exatamente fazendo com que a gente saiba levar as pessoas num novo relacionamento a mesma doutrina. Mas é que ele fala, vamos abraçar primeiro antes de julgar. Não é? Quer dizer, vamos primeiro acolher a pessoa. E ele não mudou nada, a gente vê pelas catequeses. Que catequese que ele está fazendo? Os sacramentos. Ele está fazendo catequese do batismo, da crisma, da unção dos enfermos, confissão, eucaristia. Não alterou nada. Não é? Agora, evidentemente, os temas mais polêmicos da moral, ele quer conversar. Claro. E, aliás, o sínodo, que é uma longa caminhada, são 2 anos, né, de toda uma preparação que vai culminar agora neste mês de outubro, não é isso? Deste ano, é um tema família e há uma discussão aí, inclusive, por exemplo, na questão Não, vai se discutir tudo, vai se conversar tudo, não é? Não quer dizer que o Papa vai revogar coisas irrevogáveis, né? Não é uma... Ele não está convocando uma votação para a gente simplesmente trabalhar opiniões. Ele está trabalhando a responsabilidade. Essa convocação de a gente conversar sobre alguns temas polêmicos não é de hoje. Todos os papas têm enfrentado. O que eu acho que agora com ele tem mais ênfase, porque ele está num momento de urgência e a igreja tem que ser clara. Então ele está sendo, como disse Jesus para Pedro, confirma os teus irmãos na fé. Ele está chamando todos nós a sermos igreja. A gente não pode terceirizar a igreja para o Papa, para nenhum Papa. Eu acho isso bonito. Ele está dizendo, gente, vamos ser igreja juntos, vamos usar um sínodo, usar das nossas instâncias de discernimento, vamos orar e vamos discutir as coisas. A gente tem que achar um caminho de chegar até as pessoas, de evangelizar, né? De modo que a gente tenha algo a dizer para o mundo, até porque muita gente precisa da voz da igreja, que não é uma voz arbitrária, a voz de Jesus, ali por ela, para discernir situações em que vive, né? Não é só
uma polêmica em via negativa de quem não quer saber. Tem gente que está em silêncio, sofrendo, esperando uma ajuda e uma palavra segura da igreja sobre muitos assuntos. Isso é importante também lembrar. Então é um Papa, como disse o Padre Jonas, que teve a coragem de abrir as agendas. Nós não temos mais quase nenhuma agenda oculta. Todas as agendas de interesse da igreja estão expostas. A igreja hoje é uma instituição menos protegida do que foi no passado, porque ela se expõe no serviço à verdade e ela se abre. Quem quiser, venha e a gente dialoga. Me parece que é um pouco nessa linha, mas nós somos ciosos de que herança a gente recebeu de Jesus. A gente sabe muito bem o que anunciar. A gente agora tem que enxergar o Papa com falou quem. isso, preferia uma igreja, né, com as pessoas até sujas de terem se encontrado. Preferia uma igreja mais suja e em certo desconforto por cuidar do que deve cuidar, né, do que uma igreja toda asséptica, muito ajeitadinha, mas que vivesse com a sujeira debaixo do pano. Nesse ponto, ele foi o Papa que, na linha de continuidade com o Bento XVI, enfrentou de forma exposta grandes problemas. E isso, para nós cristãos, de um lado, envergonha, fica chato, é desconfortável. De outro lado, é o que nos devolve a alegria de ser cristãos, porque a verdade liberta, meia culpa faz bem a começar de nós cristãos, e é bonito que a igreja volta a ser significativa, porque as pessoas olham que ela se distingue do jogo que se faz em todo lugar, que é um jogo de poder e de interesse. E esse Papa está abrindo essa agenda, dizendo, nós temos algo a dizer e a testemunhar. Vamos fazer juntos? Eu acho isso muito forte, viu? Deixa eu convidar os nossos convidados a acompanhar um trechozinho de uma entrevista que o presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno Assis, que é cardeal, né, e é arcebispo aqui de Aparecida, deu ao nosso querido padre Roger Araújo sobre o primeiro ano de pontificado. Repito, essa entrevista na íntegra vai estar no Repórter Canção Nova no domingo, 5 horas da tarde. Mas você acompanha agora um trechozinho do que o Dom Damasceno tem a dizer sobre esse primeiro ano do pontificado. Recentemente, vocês cardeais estiveram reunidos com o Santo Padre. O senhor percebe essa unidade, esse espírito de comunhão da Igreja como um todo com o Papa Francisco? Sem dúvida, percebo. Os cardeais que pediram a ele essas mudanças que ele está fazendo, então ele está seguindo, como ele mesmo disse. Eu fui eleito porque os cardeais pediram que eu fizesse essas mudanças, portanto, eu estou cumprindo aquilo que eles pediram. Isso vai sendo feito lentamente, com sabedoria. Não se trata de fazer uma revolução, no sentido de querer mudar tudo de uma hora para outra, né? Não, entende? Essa mudança vai sendo feita lentamente, com sabedoria, com prudência, com discernimento, mas lembrando de que o mais importante é essa reforma espiritual e pastoral da Igreja. Isso aparece também nessa última exortação apostólica dele, Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho. A Igreja precisa redescobrir a alegria do Evangelho, de viver o Evangelho e de anunciar o Evangelho. Ele não quer uma igreja triste, uma igreja derrotada, né? Ele quer uma igreja alegre, feliz, confiante em Deus, com muita esperança de que a igreja é obra de Deus, é Cristo que guia a igreja, o Espírito Santo que a assiste, que a ilumina, de modo que nós temos que ter confiança e olhar para o futuro com muita esperança, entende? Mas, ao mesmo tempo, é uma exigência para todos nós de adequar cada vez mais, né? Converter-nos cada vez mais ao Evangelho, a Jesus Cristo. Aí, parece que Dom Raimundo estava nos ouvindo aqui, né? Fez uma síntese do que a gente estava colocando, né? Eu queria dizer aqui, agradecer as pessoas que estão participando através da hashtag Aprendi com o Papa. Tem o Padre Joãozinho, né? Que hoje disparou inúmeros aprendizados aqui. E agora há pouco ele colocou aqui, retuitando até uma outra pessoa, Mônica Aquino, sobrenome do nosso Felipe Aquino, né, dizendo assim, aprendi com o Papa, na sua encarnação, o Filho de Deus convidou-nos à revolução da ternura. Adriana de Natal, opa, sumiu aqui, que legal. Deixa eu falar aqui dos nossos amigos, né? Adriana Natal, aprendi com o Papa o amor verdadeiro que só Deus pode oferecer através dos seus filhos. Que mais? O Danilo Gesualdo, aqui da comunidade Canção Nova, né? Que o nosso relacionamento de amizade com Deus é uma das coisas mais importantes em nossa vida cristã. E por aí vai, né? O professor Felipe Aquino também colocou aqui, agora, há um tempo atrás, é isso? É retuitado aqui o Padre Vicente.
que viver o Evangelho é a principal contribuição que podemos dar. Então, está aí algumas participações, você pode continuar participando, né, e, através dessa hashtag. Está aí, ó, Joguinho da Velha, aprendi com o Papa. Exortação apostólica, alegria do Evangelho. Ali tem muito do Papa Francisco? Tem. Eu imagino como é que ele não tem aproveitado o tempo, etc., para sair o texto, porque comparando com outros textos, o professor Felipe também já deve ter trabalhado bastante os documentos, a gente mexe muito com isso, a gente sabe que o Papa, em última instância, de todos os documentos pontifícios, é o autor. Mas na elaboração de redação, claro que conta com colaboradores, etc., mas eu sinto ali a filigrana dele, sabe? Me lembra Paulo VI, que era encontrado sonolento às vezes, ou quem cuidava, né, do quarto dele encontrava as anotações à caneta em cadernetinhas que ele ia fazendo. Eu imagino que o Papa Francisco, com o seu laptop, talvez, tenha passado horas e horas entre trabalho e oração, colocando ali um eixo de conteúdos. Muita gente deve ter colaborado um pouco na forma, nas citações, nos rodapés, mas eu sinto assim que é do coração dele e me parece que ele recupera o que tem de bom do magistério e significativo para hoje de João 23, de Paulo VI e mais recentemente também, né? Porque recorda para nós o Evangelho Enunciandi, recorda para nós um documento eminentemente missionário e pastoral, que convoca as pessoas a terem consciência do que é ser igreja e igreja em missão. E nesse viés, ele vai colocando temas também doutrinais, como disse o professor. Entra ali uma boa definição de igreja, o que é a missão, a evangelização, os grandes conteúdos que fazem parte do anúncio, os desafios, o lugar da palavra, dos sacramentos, a vida em comunhão, isso tudo é tema doutrinal. Só que o interessante é que o documento deixa claro por que e para que a gente crê assim, para que o Evangelho aconteça nesse mundo a partir da igreja e atinja as pessoas. E isso é interessantíssimo. Não é uma carta programática no sentido de um programa de pontificado, me parece, né? Porém, se ele fosse escrever uma carta programática, seria, eu acho, desse jeito, porque esse é o estilo dele. Então, acho que ele apresenta como se fosse. Alguns autores lá desses que acompanham mais de perto lá a igreja acham que é uma carta programática. O estilo não é exatamente como os outros. Agora, mas... eu fiquei impressionado, padre, com o tamanho do documento. Quer dizer, ele fez uma abordagem assim, ampla, geral e restrita, né? Parece que ele quis assim, quer dizer, eu vou falar uma vez só. Engraçado que quando ele foi eleito, teve alguém que brincou comigo e disse que esse Papa vai acabar com o papelório em progresso. Chega de papel. Mas não acabou não, porque logo que ele saiu, já saiu aquela encíclica que ele escreveu com o Papa Bento, né? E agora já uma exortação apostólica com 287 parágrafos. Eu tenho essa impressão. Parece que ele tem pressa em dizer logo o que deve ser dito. E agora vamos adiante. Eu vou colocar tudo na mesa de uma vez só. Uma vez só, Ele tem pressa e, ao mesmo tempo, parece que não está com pressa, né? Inclusive, o que está à frente do Pontifício Conselho de Cultura, como é que chama mesmo? Gianfranco Ravasi. Ravasi, que eram, inclusive, uns citados como possível Papa. Ele disse recentemente algo muito interessante sobre a comunicação do Papa Francisco, né? Ele fez uma comparação com Bento XVI, tanto que Bento XVI chegava para as catequeses, dava uma volta pela praça em 10 minutos e falava 40 minutos. O Papa Francisco chega na praça, dá uma volta em 1 hora e fala 10 minutos. Ele parece não ter pressa, como aqui no Brasil, não tinha pressa de fazer aqueles trajetos, perdia tempo com cada pessoa, né? E, ao mesmo tempo, não correu para fazer, vamos dizer assim, grandes mudanças nessa reforma que os cardeais, como Dom Damasceno, passou essa incumbência para ele, mas ao mesmo tempo está sendo de um resultado muito forte e rápido. Né? Eu talvez, quando eu disse pressa, não seja a melhor expressão,
Mas eu penso assim... Não, mas eu acho que tem sentido. É, Presta no sentido de que ele vê um trabalho urgente a ser feito. Isso, urgência, talvez. Ele tem pressa de dizer logo as coisas, porque Tá vendo a para ter necessidade? mais tempo de fazer outras. É isso que eu Tá noto. da hora. Então, por exemplo, ele é muito estratégico, nesse sentido, é, entre aspas, um pouco apressado. Por exemplo, ao invés de levar uma consulta longa demais e lançar uma encíclica, ele rapidamente elabora, em pouco tempo, uma longa que tem esse estilo. Não é na redação tão programática, mas o espírito é o pontificado dele, vai ser a execução disso ali, ponto final. Mas ele tem essa pressa, essa agilidade, por exemplo, de ao mesmo tempo falar diretamente com o editor de um grande jornal de circulação italiana, dar uma entrevista no estilo jornalístico para o Civiltà Católica. Então, nesse sentido, é apressado nas estratégicas de tuitar mais que outros, né? E de, às vezes, usar das homilias curtas para dizer logo o que é mais urgente. Exatamente. Que é um estilo, sabe, que eu acho? É o jesuíta de bom discernimento que não quer perder tempo. Eu sou um dos Né? que O não estilo perco jesuítico, nenhuma laboro. homilia do Papa Francisco. Se você quiser, todos os dias que tem a missa na Santa Marta, a gente disponibiliza isso no site papa.cancionnova.com. Eu vou até um pouquinho mais além. Apesar de eu não entender muito bem italiano, eu vou dar um jeito de ir lá no site da Rádio Vaticano em italiano e escuto o Papa falando, porque é muito interessante a expressão. Não só ler o que ele falou ali, mas você vê a forma como ele estava dizendo aquilo, né? A entonação. É muito interessante. Mas eu queria... talvez eu tenha que chamar o intervalo já, mas nós temos à disposição aí essa entrevista que o padre Marcel Massaneiro falou para a revista Jesuíta. E que foi algo que teve destaque. Eu queria ver se a nossa produção já consegue colocar para os nossos telespectadores e amigos que estão nos acompanhando, porque foi um momento marcante neste primeiro ano de fala do Papa, né, Francisco com todos nós. Vamos rever, então, o que o Papa Francisco disse para essa revista jesuíta? A entrevista aconteceu na Casa Santa Marta durante 3 encontros no mês de agosto. Em 30 páginas, o primeiro Papa jesuíta traça uma identidade inédita de si mesmo, incluindo preferências artísticas e culturais. Entre os temas abordados, o Papa Francisco explica a decisão de ingressar na congregação dos jesuítas, conhecida como Companhia de Jesus. Analisa o papel da Igreja hoje e indica algumas prioridades em seu papado. Sobre Jorge Mário Bergoglio. Sobre a definição de si mesmo, o Papa se intitula como pecador. Um pecador agraciado pelo olhar e a misericórdia de Deus. E foi com esta convicção que aceitou ser Papa. O que significa para um jesuíta ser Papa? Segundo o Papa Francisco, o discernimento é uma das coisas que Santo Inácio mais trabalhou interiormente. Para alcançar o discernimento é necessário tempo. Francisco afirma que muitos pensam que as mudanças e as reformas podem acontecer em pouco tempo. O Papa acredita que será sempre necessário tempo para uma mudança verdadeira e eficaz. E este é o tempo do discernimento. De que a Igreja tem maior necessidade neste momento histórico? Francisco ressalta o que a Igreja mais precisa hoje é a capacidade de curar as feridas e de aquecer o coração dos fiéis. O Papa vê a Igreja como um hospital depois da batalha e ressalta que é inútil perguntar a um ferido grave se tem colesterol ou açúcar altos. É necessário curar as feridas, afirma Francisco. Curar as feridas, repete. É necessário começar de baixo. Como a Igreja está tratando os fiéis? O Papa Francisco responde que sonha com uma Igreja mãe e pastora. Os ministros da Igreja devem ser misericordiosos, acompanhar as pessoas como um bom samaritano que lava, limpa, levanta o seu próximo. Isto é evangelho puro, afirma o Papa. Deus é maior que o pecado. Francisco alerta que a primeira reforma deve ser a da atitude. Os ministros do Evangelho devem ser capazes de aquecer o coração das pessoas,
de caminhar na noite com elas, de saber dialogar e mesmo de descer as suas noites na sua escuridão, sem se perder, conclui o pontífice. Muito bem, obrigado aí ao Rafael Leal, né, que fez esse relato. Rafael Leal que vai estar daqui a pouquinho. Nós vamos ter uma terceira edição desse especial 1 ano de Papa Francisco, logo mais às 10h30 da noite, o pessoal do Revolução Jesus, né? E o Rafael vai estar lá junto também participando. Dessa entrevista aí, a palavra discernimento eu vi que chamou a atenção de vocês, né? O que vocês queriam comentar? Exatamente, nós estávamos comentando aqui que o discernimento é exatamente entender o que está acontecendo e o que precisa ser feito para daquilo. E a gente percebe esse carisma nesse Papa. Ele enxerga, vê, então faz e faz rápido. Né? E faz de uma maneira diferente que os outros papas faziam. Né? Ele mesmo, parece que ele não gosta muito de ter interlocutores, intermediários, ele quer fazer direto. Né? Ele parece que já quer. Verdade. É o estilo dele, né? Agora, eu vejo, sabe, nós precisamos, Oswaldo, assim, digerir um pouco mais de tudo isso que ele está falando. Por exemplo, essa exortação apostólica dele, eu tenho um receio de que ela passe assim muito, sabe, padre, sem ser analisada profundamente. Até que na Escola da Fé eu já fiz 3 programas, estou pegando ela por partes, tentando pensar aquelas coisas mais importantes, porque é tanta coisa que ele coloca ali, nós não podemos deixar isso cair assim, de repente passa um tempo e vem outro documento e você esquece desse. Né? Eu acho que ali ele já dá esse discernimento com a urgência que ele acha necessário para a igreja. E tem muita coisa muito interessante. Olha, eu passei a ler mais devagar a exortação para poder entender e poder absorver melhor o que ele está falando. Eu mesmo estou me impondo, na minha liberdade de padre, de cristão, a leitura da exortação como uma leitura da Quaresma. Eu quero celebrar a Páscoa com ela fazendo o meu caminho de Quaresma, porque eu senti necessidade. A gente estuda os documentos, ensina sobre, mas a gente aprende a ler de um lugar diferente. Sim. Você lê do lugar de professor, você lê do lugar de um assessor, você lê na posição de quem vai preparar uma palestra, mas nós não fazemos só isso, nós lemos do lugar da fé. A gente tem que ir lá naquele cantinho onde ela nasceu e lá ler um documento. E isso a gente pode fazer porque a gente está conhecendo esse Papa desde as primeiras pegadas. Então a gente consegue enxergar ele junto no texto. Isso ajuda, humanamente falando, ajuda, né? Sobre o discernimento, que o professor também citou, e é uma marca forte, é interessante notar que os jesuítas são uma ordem que nasceu, naquele momento entre a reforma contra a reforma, não só isso, mas a modernidade, o novo mundo, eles fazem discernimento desde a fundação. E os exercícios espirituais de Santo Inácio, que até eu já fiz como retiro, é discernir o que Deus diz e quer de mim agora, é tirar a casca e ir no cerne, discernir. Agora imagine um homem que viveu isso desde a juventude, com seus 22, 24 anos de idade, desde o noviciado jesuítico, o discernimento se torna habitual, ele respira essa cultura do discernimento, essa espiritualidade. E o interessante é que para o jesuíta, o discernimento leva a não aceitar o episcopado, para que desencarregado, digamos, de algumas perspectivas de função, de protocolo, burocráticas, até porque infelizmente tem muito esse lado também para os bispos, dá um trabalhão, o jesuíta, ele só aceita ser bispo depois que ele diz não. Interessante, vem a nomeação, ele diz não, em obediência ao discernimento de carisma. Se o Papa quiser que ele seja, tem que mandar, pede outra, e diz não, eu também fiz o discernimento depois do teu não. Então, eu imagino que ele tenha dito não a vida inteira, um não sábio e estratégico, para no final, nessa idade, dar um sim. E o único mestre de discernimento que pode fazer isso para ele e para nós é o Espírito Santo. Eu, quando vi toda essa cena da nomeação, o final do conclave, eu saí feliz, eu saí mais cristão. Eu fiz daquela saída ali da TV até o cafezinho, até ir para casa e deitar, eu revi o meu batismo, eu repensei a minha história de vocação, porque eu sou formado também por jesuítas, eu sou deoniano, mas os meus diplomas de teologia são jesuíticos, todos os meus acompanhantes de tese são jesuíticos,
né? Eu tenho uma fila de gente para dizer, e eu sempre tive um carinho porque o Padre Dion dizia que, mais ou menos assim, um bom deoniano tem que ter um currículo parecido com o jesuíta. Até o nome da congregação, hein? SJ, Societas Jesu. E nós temos o coração no meio, Societas Cordis Jesu. Então a gente brinca por aí, não conta para ninguém, mas o deoniano às vezes a gente brinca, é um jesuíta com coração, mas não conta para ninguém. Não conta para um jesuíta. Então a gente fica contente, né? Agora, é uma responsabilidade. O professor dizia, vamos fazer festa? Agora vai virar uma grande festa? Não, não, não. Ele está pontuando conteúdos, estratégias, responsabilidades, endereços na missão que desinstalam a gente. É um Papa que faz uma verdadeira reforma, é aquela do Espírito Santo, e acho que a reforma é todo mundo se sentir mais igreja no seu lugar vocacional, onde está. E esse é um pontificado que vai deixar uma marca nesse sentido. Eu vi, padre, desses lá da Itália que acompanham, acho que o Tonielli, né? E disse que o Papa quer mudar o mundo. Ele usou essa expressão. E disse o seguinte, ele quer fazer com que a igreja volte a ser a guia espiritual do mundo, que sempre foi. Mas que perdeu um pouco, porque se a gente vê a história da igreja, quando desabou o Império Romano, a única instituição que ficou de pé, que segurou o Ocidente, foi a Igreja Católica. Porque tinha os papas, tinha os monges, tinha os bispos e etc. A igreja foi a guia, Daniel Rupes fala isso claro, foi a guia espiritual do mundo, não é? Nós estamos aqui nos nossos estúdios com o professor Felipe Aquino, dono deste horário, às quintas-feiras no Escola da Fé, e o padre Marcel Massaneiro, que estará vivendo aqui a partir de amanhã na Canção Nova, já pelo 7º ano, é isso? É, o 7º encontro. Em Cristos. E eu queria voltar ao nosso bate-papo aqui, a partir do que o Papa Francisco tem falado com relação à unidade dos cristãos. Recentemente, eu fiz uma catança, até de Twitter, coisas rápidas, né? Mas uma das últimas, semana passada, ele falou sobre esse assunto, né? E eu até no Twitter coloquei essa partezinha assim, as nossas divisões representam um obstáculo, isso até não tem muita novidade não. Aí ele pôs uma palavrinha aí que eu acho que foi forte, um obstáculo pesado ao testemunho do Evangelho no mundo. Padre Marcel Massaneiro, o que a gente poderia dizer sobre o Papa Francisco e essa área? O Papa Francisco, não sozinho, porque os papas todos têm dito isso, mas ele, do jeito dele, né, com o sorriso dele, e também quando ele fala com cara feia, vocês notaram que tem hora que ele fala com cara feia, ele é o papai dando uma lição, vocês estão fazendo errado, né? Quando precisa ele fica sério. O Papa Francisco, ele está lembrando para nós que a divisão entre os cristãos e as igrejas é um pecado tão pesado, mas de tantos séculos que a gente já se habituou, a gente se acostumou a viver assim, a gente não tem mais rezado pela unidade como Jesus pediu que a gente rezasse, e isso abre espaços, distâncias, que vão sendo ocupados pela ignorância, proselitismo, falta de caridade entre nós e hoje até pelo mercado. Filiação religiosa tornou-se elemento de estatística e muitas vezes de mercantilismo. Isso é muito triste. A unidade dos cristãos também não é um acordo de tapinha nas costas e não é o produto de uma comissão, de um conselho de igrejas. Ela é um carisma do Espírito Santo para o corpo de Cristo. E começa aqui, ó. No encontro que a gente abre amanhã, nós não inventamos, lá em 2007, uma agenda orgânica dessas de conselho de igreja, embora os conselhos não acompanhem, tem gente que representa, e trabalham muito bem os conselhos de igreja. O que eu queria dizer é que o Em Cristos não é nem um conselho de igrejas cristãs e também não é uma comissão teológica. Ele é um encontro de oração. E as pessoas vêm porque cada uma na sua igreja, evangélica, renovada, tem vários estilos de se dizer essas comunidades, né? Cada um diz assim, olha, eu rezando, senti no coração que Jesus, em João 17, me convidava a orar com ele. Eu tenho até um amigo pastor que vai chegar aí amanhã, vai participar conosco do Ministério de Música, que ele disse assim, eu vim aqui, queridos, porque há um tempão que eu estou rezando lá na minha congregação, a igreja dele, né? E ele à noite, depois que ele ora, ele sonha um sonho
de que ele acorda feliz, alegre, manhã bem cedinho, pega a Bíblia e prepara uma pregação, e vai todo feliz, e quando ele abre a porta e entra para pregar, é uma igreja católica. E eu também me lembro de um outro pastor, que também, não sei se virá, mas nos outros tem vindo, ele já tem mais idade, que disse assim, primeira vez que eu participei com vocês, católicos, eu trouxe os meus netos, tudo que eu vim com a família, para ver como é que eles iam reagir. E aí o menino, que foi o neto dele, disse assim, diferente aqui, né, vovô? Aí ele perguntou, o que você viu de diferente? Imaginou que o menino fosse falar de imagens, não, aqui a luz, tem mais luz. Parece que se acenderam, porque tem aqueles castiçais grandes naquelas igrejas antigas, né? Então, as pessoas vêm porque sentiram, lá na sua igreja, na sua comunidade de origem, de várias tradições eles têm. Vem de tradição assembleiana, vem batistas, mas todo mundo com um toque de espiritualidade, de carismas, de avivamento carismático. A maioria que vem tem esse toque no seu jeito de ser igreja, jeito de rezar. Todos eles sentiram no coração que Jesus mesmo estava convidando. Por que vocês não participam comigo da oração que eu fiz ao Pai? Então a gente entende o Em Cristo como um encontro de cristãos que têm uma caminhada de discipulado, são fiéis a Jesus e ao seu batismo, e que por isso mesmo descobriram que pode estar juntos com outros, que também têm uma caminhada de discipulado, são fiéis a Jesus e ao seu batismo. E a gente se reúne para orar, partilhar a palavra de Deus e pedir perdão pela divisão entre nós. Amanhã e sábado vai ser mais fechado, um aprofundamento, é isso? Isso. E no domingo aberto, quem quiser participar pode ver. O mais fechado é por causa da logística, nós não temos lugar para mais que 500 pessoas. E aí vem representações de comunidades, de ministérios evangélicos, católicos, né, que se encontram há 7 anos. Agora, durante um encontro e outro, ao longo do ano, a gente se visita e aí tem momentos de formação, de grupo de serviço que vai discernir, um grande discernimento nosso, é para o tema que Deus sugere para a gente rezar junto. Esse ano e eu vos confiei o Ministério da Reconciliação, que é tipicamente quaresmal, que é a primeira leitura de abertura aí da quarta-feira de cinza para cá, aliás, né, uma das primeiras leituras, e domingo nós vamos abrir, quem quiser, venha. E vão ter pregações, me chamou a atenção isso, pregações de um padre com um pastor? Sim. De um bispo? Com outro, com um pastor líder. Eles não têm bispos, mas têm ministérios de apostolado. Inclusive, um dos pastores que estará aqui, já chegou, já está hospedado aqui do lado, pastor Jorge Remitian, ele é amigo pessoal e muito próximo do nosso Papa desde Buenos Aires. O senhor falou isso, né? E que dessa origem desse movimento também lá na Argentina. Conta um pouquinho mais sobre isso. Nós temos 4... o diálogo entre os cristãos, ele tem vários níveis. Um mais teológico, que é mais doutrinal, teológico, eu até faço parte desse lá no Santa Sé. Tem outro que é mais pastoral, de trabalho conjunto. A Caritas, às vezes, tem trabalho com outros cristãos, pastorais sociais também, na área de catequese, publicação editorial Bíblia, campanhas de divulgação da Bíblia. Agora, o Em Cristo, ele não é nenhum debate teológico, ele acolhe o resultado desse diálogo, claro, a gente estuda também, se precisar, não é? Mas ele é mais fraterno, ele tem 3 expressões no mundo que são parecidas. Na Itália, o Kairos, que foi liderado pelo pastor Teatrino, lá na Itália, com o Matteo Calise, que é fundador da Comunidade de Jesus, católico, amigo aqui do Padre Jonas. Nos Estados Unidos, tem o Unidos em Cristo, United in Christ, com vários outros. Na Argentina tem o Cresces, Comunhão Renovada de Evangélicos e Católicos no Espírito Santo. Até a gente brinca, enquanto os argentinos estão em Cresces, nós já estamos em Cristos. Mas é só aquela pontinha com a Argentina que a gente tem, né? Não é problema. Está muito em desvantagem com eles. Tem Papa, melhor jogador, fazer o quê? Agora a gente tem até rainha, a máxima, né? Mas o interessante é que quando na Argentina eles começam a se encontrar e a rezar, né, os evangélicos de expressão mais de Pentecostes, de avivamento carismático, eles pedem licença respeitosa para o bispo Bergoglio. Porque na Argentina há toda uma tradição de Estado e igreja, Exato. Né? Tedéum, com todo o ano da pátria lá. E quando eu digo pede licença para trabalhar em comunhão, os católicos, obviamente. Porém, o interessante é que num grande encontro no Luna Park, que é um estádio, um centro de convenções em Buenos Aires, o Papa, Cardeal Bergoglio, participou
E quem sempre circula entre nós, além o pastor Jorge Remitian, é também o padre Raniero Cantalamessa e, muitas vezes, o bispo Tony Palmer, para quem o Papa lançou aquela mensagem que circulou no YouTube para o encontro de líderes pentecostais de língua inglesa, né? E é fraterno, e até durante um desses encontros, o Papa também rezou, se colocou de joelho, e alguém criticou. Que o Bergoglio se colocou de joelho, o arcebispo, e ele disse assim, não, eu como bom católico gosto de rezar de joelho, tem algum problema? Quem reza em pé é mais evangélico, eu fiquei de joelho porque sou católico. Não dá para recusar a oração, né? Então, Papa Francisco que também disse, que eu achei outra frase dele, um pouco mais antes, não agora tão recente, dizendo que a busca da unidade entre os cristãos é uma urgência a qual hoje, mais do que nunca, não podemos nos subtrair. O padre, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Nesse trabalho de unidade dos cristãos, especialmente aqui no Brasil, eu vejo um fenômeno que é real. Quer dizer, quase que em cada rua do Brasil hoje existe uma igreja evangélica. ou um barracão, ou uma sala. Este diálogo, né, que acontece aí de alto nível, com o senhor participa no Vaticano, tem como chegar a essa multidão de pequenas comunidades evangélicas? Tem chegado ou não? Ele chega com dificuldade, porque o professor fez um lembrete interessante. As grandes igrejas pentecostais, em nível de mundo, de missão, até ministérios grandes que tem, já tem um diálogo com a Santa Sé desde 1972, com quem eu trabalho, inclusive, só que eu trabalho agora de 2010 para cá. E muitas vezes são as mesmas igrejas que têm representação no Brasil, mas aqui é diferente. A impressão que eu tenho é que no Brasil nós temos uma confusão religiosa muito grande. Muito grande. Né? Outro elemento, a falta de formação. Tem que ter um mínimo de formação bíblica, levar a pregação a sério, né? Entender da história do outro, ter discernimento sobre o outro, tem que ter visão de igreja. Você não vem para um diálogo se você não se comporta como igreja, se você tem uma visão mercadológica da fé proselitista. Você tem que entender que é uma ação da graça, que você está sendo convidado pela palavra a rezar com o outro que também é batizado. Outro problema é esse mercantilismo, né? E essa facilidade de abrir pequenas igrejas, isso também é uma dificuldade para a unidade dos cristãos. É uma dificuldade que coloca em crise até as comunidades evangélicas entre elas, porque hoje a gente tem identidades muito difusas, soltas, e a gente tem que cuidar para, de repente, a nossa pertença a uma igreja não ser só subjetiva. Igreja segundo seus gostos, que também para nós católicos é um grande risco, né? Não é só os irmãos evangélicos. O bonito do Em Cristo que eu vejo, e falando do encontro, é que a gente conseguiu criar um espaço de pessoas comprometidas que também fazem as mesmas perguntas e se preocupam com a mesma agenda. E talvez isso seja uma coisa bonita do encontro e até da responsabilidade nossa de católicos. Muitas vezes os irmãos evangélicos diziam assim, eu não tenho ido a encontros, eu não tenho conseguido conversar porque eu não encontro espaços. E aqui no Brasil, com esse espaço, a gente vê que tem católicos e católicos, evangélicos e evangélicos. E é muito bonito, eu converso com a liderança, eles dizem, nós estamos preocupados também, porque daqui a pouco, igreja virou grêmio, virou clube, virou associação fácil, né? E a gente está preocupado com a evangelização do Brasil. Ô padre, e no Desculpe, já vou atrapalhar. Olha, só resumindo, um bom caminho é formação, tanto no meio evangélico, quanto no nosso meio, escolas de teologia, curso de leigos, catequistas. A gente precisa conversar sobre isso e aproveitar melhor, sabe o quê? Os documentos da igreja. Olha, você sabe, porque eu vou ter que interromper, porque a produção fez um esforço de ir atrás do Fred, que é da comunidade Canção Nova, estava em São Paulo, mas foi transferido recentemente para Roma. E essa matéria veio de lá. O Fred foi o que tirou uma foto do Papa Francisco no ônibus, levando de carona com os bispos. Ele estava lá, Dom Damasceno, lembra daquela foto? Sim. E aquilo começou dali a se perceber essa novidade do Papa Francisco. E eu queria que a gente recordasse, até para encerrar esse nosso momento, Vamos lá. E em respeito também à produção que trabalhou tanto, essa É histórica, matéria. a foto é histórica. Vamos lá.
Estamos aqui com o Fred, membro da comunidade Canção Nova, que mora hoje aqui na Missão de Roma. Ele que foi o responsável de uma das fotos que girou o mundo. Um dia depois da eleição do Papa Francisco, dele dentro de um ônibus no Vaticano com os outros cardeais. Fred, como você conseguiu entrar naquele ônibus e fazer aquela famosa foto? A foto em 5 minutos que estava no Facebook teve mais de 1 milhão de acessos nos primeiros 5 minutos. Eu estava acompanhando o grupo de cardeais brasileiros, né, que estavam lá no Vaticano, que estavam dirigindo para a Capela Santa Marta para a missa com o Papa. E quando estavam saindo da Casa Santa Marta, tinha um ônibus parado, o Dom Damasceno pegou e disse, vamos de ônibus. E entramos no ônibus, Dom Damasceno, Dom Dilo e Dom Geraldo. Entramos no ônibus, ficamos ali no ônibus, esperando o ônibus partir para a missa no Santa Marta. Nesse momento que estávamos já todos acomodados no ônibus, o ônibus já para sair, saiu o Papa de dentro da Casa Santa Marta, viu o ônibus, viu o carro e disse para o motorista que não ia. E foi em direção ao ônibus. Chegando no ônibus, então, foi aquela alegria de todos os cardeais aplaudindo o Papa no ônibus. E o Papa sentou-se ali do lado de Dom Damasceno. Eu estava no fundo do ônibus junto com Dom Odilo. E aquele medo, tira foto, não tira foto, o que é que vai ser? Mas eu vou tirar uma foto. E tirei uma foto do celular, aquela foto que está todos sentados com o solidel vermelho e está o Papa lá de branco, né? Tirei aquela foto ali e quando chegamos na Capela Sistina, eles desceram para celebrar a missa. A gente não pôde entrar, que era a missa privada para os cardeais. E é naquele momento, naquele instante, eu publiquei essa foto, né, no Facebook e que teve milhões de acessos no mundo inteiro. E depois disso você teve também a oportunidade de encontrar o Papa Francisco de perto, de conversar com ele. Uma ocasião que gerou até mesmo a mudança do nome do seu filho que estava para nascer, não é mesmo? Como que foi também esse momento? Retornando da Capela Sistina, fomos para o Santa Marta e chegando lá estávamos esperando os cardeais que iam sair conosco e de repente chegou o Papa. E quando o Papa chegou, eu disse, é a minha oportunidade de falar com ele. E estava muito emocionado, porque o dia anterior, na eleição, naquela Praça de São Pedro, aquele grito do povo, Francesco, Francesco, mexeu muito comigo. Então, quando eu vi o Papa, eu fui direto, já fui pegando a mão dele, ele não queria que eu beijasse a mão dele, mas eu puxei a mão dele, beijei a mão dele e falei, Santo Padre, minha esposa está grávida, meu filho vai nascer daqui a 2 semanas e nós mudamos o nome dele para Francesco em homenagem ao Senhor. Então o Papa agradeceu, disse muito obrigado, falando em português e ele entendendo, disse muito obrigado e eu vou rezar por ele. E foi esse momento muito marcante na minha vida. E a Edilma, sua esposa, e o Francesco também estão aqui testemunhando hoje, na Itália, a beleza de uma família, membro de uma nova comunidade, uma família católica, uma família cristã. E o Papa Francisco, desde o início, mexeu com a realidade das famílias do mundo, inclusive com essa aqui. A cotação de nome Francisco cresceu muito. E a de Jorge deve ter caído, né? Verdade. Cara, com a mudança. Olha, infelizmente, nosso tempo passou rápido, mas eu queria agradecer imensamente a presença aqui do professor Felipe Aquino, por todo o seu trabalho, professor aqui na Canção Nova, o padre Marcial Massaneiro, agora com Cristos nesses próximos dias. Obrigado, professor. Sua última palavra. Eu aprendi com o Papa. Eu aprendi com o Papa a acolher melhor as pessoas. Obrigado, professor. Padre Marcial Massaneiro, eu aprendi com o Papa, mais uma. Aprendi com o Papa a dar mais tempo para as coisas essenciais, não perder tanto tempo com bobagem. Bom, gente, a gente espera que tenha sido um momento agradável, útil para todos nós e que a gente possa realmente fazer crescer esse espírito missionário que o Papa Francisco, que o Padre Jonas falou, né? Esse desinstalar, né, que o Papa Francisco ia trazendo em toda a igreja. E essa igreja é muito parecida com o documento de Aparecida de missão para todo mundo também. O que a gente espera é isso, que tenha sido útil para você esse nosso programa de hoje. Não se esqueça que daqui meia hora, aproximadamente, 10h30, tem a 3ª edição do dia desse especial 1 ano de Papa Francisco. A todos uma ótima noite e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.